Esse vídeo é para falar sobre estratégia de sustentabilidade pós-Covid-19. A Covid-19, além dos graves impactos em saúde humana sobre a vida das pessoas, vai trazer também, já está trazendo e vai trazer também na sua esteira graves impactos econômicos. O FMI essa semana fez o lançamento do World Economic Outlook com as projeções para a retração econômica em 2020. Então, a projeção do FMI é que em 2020 haverá uma retração econômica global da ordem de 3%. Os Estados Unidos, bom lembrar, a maior economia do mundo, uma retração de 5,9%. A Alemanha, uma retração de 7%. As economias avançadas como um todo, uma retração de 6,1%. A China, um crescimento aí em torno de 1%, que é bom lembrar, é o menor crescimento econômico desde os meados da década de 70 na China, e o Brasil, uma retração econômica de 5,3%. Ou seja, o cenário econômico que se desenha pós-Covid-19 é um cenário econômico muito difícil, né? Com muita retração econômica, muitos desafios econômicos. Tanto é assim que o Robert Shiller, que é um prêmio Nobel de Economia, ele chamou a ansiedade decorrente do impacto econômico associado à Covid de uma segunda pandemia. Então ele diz que nós estamos passando por duas pandemias, né? A pandemia da saúde pública associada de fato à Covid, né? A questão de saúde pública da Covid-19, e uma pandemia associada a uma grande crise de ansiedade que vai ter impactos econômicos severos, que é essa segunda pandemia, por isso que ele está chamando de duas pandemias. Enfim, esse contexto econômico bastante desafiador que nos apresenta, né? Sem dúvida nenhuma traz reflexões para a gente que trabalha com sustentabilidade, como, bom, o que vai ser a estratégia de sustentabilidade das empresas? O que é possível a gente pensar nesse momento sobre estratégia de sustentabilidade das empresas? Com todos os cuidados, obviamente, porque a gente está passando pela crise, as coisas estão ainda acontecendo, nós não temos distanciamento histórico para poder fazer nenhuma avaliação. Então, aqui são só hipóteses, né? São só reflexões mesmo. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar sobre estratégia de sustentabilidade das empresas é que, obviamente, as empresas, passando por esse momento desafiador aí de crise econômica, elas vão focar naquilo que é essencial, naquilo que é core, né? Muitas empresas vão passar por momentos muito difíceis, né? Vão ter seu faturamento reduzido, suas margens reduzidas, então provavelmente elas vão cortar tudo aquilo que não seja core, tudo aquilo que não seja essencial. Todo gestor de empresa tem por missão ou criar valor econômico ou proteger valor econômico, ou as duas coisas, né? Então os desafios aí para a área de sustentabilidade provavelmente vão passar por explicitar, né? Tornar explícito qual é a contribuição das áreas de sustentabilidade para a geração de valor econômico, ou seja, para a criação de valor econômico ou para a proteção de valor econômico. Então, quando a gente fala de reputação, né, ou quando a gente fala de legitimidade, ou quando a gente fala de licença social para operar, no fim a gente está falando de proteção de valor econômico, mas é preciso, talvez, um desafio aí que o contexto econômico vai impor mais ainda para as áreas de sustentabilidade, talvez seja deixar explícito essa contribuição das áreas de sustentabilidade para a criação de valor econômico ou proteção de valor econômico. Só abrindo um parênteses aqui, no nosso site lá no GVCS, nós temos duas publicações específicas sobre isso, sobre retorno econômico de projetos de sustentabilidade, né, o famoso ROI Sustentabilidade. Temos um guia que está público, está lá na nossa página, que foi produzido aí junto com empresas, financiado pela GIZ, que é a Agência de Cooperação Alemã, exatamente contribuindo, procurando ajudar os gestores de sustentabilidade a tornar explícito, né, o valor que os projetos de sustentabilidade criam para as empresas. Então fica aí também como uma sugestão. Um segundo aspecto que eu gostaria de mencionar é o fortalecimento das ações filantrópicas das empresas. Talvez pós-Covid-19 a gente veja as estratégias de sustentabilidade corporativas darem maior ênfase às ações filantrópicas ou, né, se não for diretamente pela empresa, via institutos e fundações. A Covid-19 trouxe um elemento muito interessante, que foi uma mobilização muito grande do setor privado, em diversos aspectos do manejo dessa crise de saúde pública, desde doações diretas para o governo, para contribuir para que o governo possa
lidar com essa crise de saúde pública, seja, por exemplo, redirecionando máquinas e equipamentos para a produção de álcool gel, de máscaras, seja, por exemplo, fazendo compromisso de não demissão de pessoas, né, de funcionários, seja, por exemplo, fazendo um compromisso por um determinado período de tempo para não aumentar os preços, né, para não repassar para o consumidor problemas aí associados a essa crise. Então a gente está realmente vendo uma mobilização do setor privado muito interessante. O que ressalta a importância de uma coalizão da sociedade entre primeiro setor, segundo setor e terceiro setor para lidar com crises que têm a ver com bens comuns, né? Tudo que tem a ver com bens comuns requer uma ação coletiva. Então, a filantropia, nesse sentido, sob o ponto de vista das empresas, faz sentido, né? Porque eu preciso contribuir para essa crise que está aí colocada e a melhor forma de fazer isso, muitas vezes, é doando dinheiro para quem tem a responsabilidade de lidar com essa crise. Claro, neste caso, especificamente, nós estamos falando de uma pandemia, algo que tem a ver com crise da saúde pública. Mas poderíamos estar lidando também com um ataque terrorista, com uma guerra nuclear, enfim, qualquer outra coisa que pudesse acontecer, que pudesse gerar um contágio gigante ou um impacto também sobre saúde pública. O objetivo aqui não é ficar pensando todas as tragédias que podem acontecer no mundo, não é isso. Mas a verdade é que o que a Covid nos mostrou é que a gente precisa rapidamente mobilizar recursos da sociedade para ter uma resposta efetiva, né? Uma resposta rápida para lidar com quaisquer crises de saúde pública que aconteçam. Então, talvez também um elemento aí para ser considerado seja o reflorescimento, né? O ressurgimento aí da importância da filantropia corporativa.